Olá meus amigos, hoje é dia de vos trazer o vídeo do primeiro Conversa de Fotógrafos. O áudio já está disponível há alguns dias no Podbean. Aqui em baixo irá estar o link de como é que vocês podem chegar até ao podcast e subscrever no Podbean o Conversa de Fotógrafos e dessa forma serem avisados cada vez que existe um novo áudio para vocês ouvirem. Eu quero agradecer desde já ao Workmove. A Workmove, assim que soube do projeto Conversa de Fotógrafos, prontificou-se a ajudar e foi a Workmove que criou o logotipo que já é conhecido na página do Facebook, na página do Patreon e no Podbean. A Workmove é uma empresa especialista em design. Se vocês precisarem de um site, se precisarem de um logotipo, esse tipo de serviços, podem, por favor, contactar com a Workmove, porque eles poderão vos ajudar com certeza. Aqui na descrição do vídeo também estará o link para a Workmove e quero agradecer publicamente o apoio que a Workmove nos está a dar. Nestes primeiros episódios do Conversa de Fotógrafos, eu ainda vou estar aqui a ajustar um bocadinho o setup, quer do áudio, quer do vídeo, os ângulos de câmaras, como é que os microfones são posicionados e por isso provavelmente estes primeiros podcasts do Conversa de Fotógrafos não terão o áudio no seu esplendor. Eu espero que daqui para a frente que isso seja corrigido. E quero, em último, também agradecer ao André Boto, porque se disponibilizou, assim que também o convidei e que lhe apresentei o projeto, disponibilizou a ser um dos convidados aqui do podcast e tenho muito gosto que ele tenha sido o primeiro. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Deixo-vos já de seguida com o vídeo do primeiro Conversa de Fotógrafos. Espero que para vocês seja algo de interessante, perceber um bocadinho mais da fotografia que o André Boto faz. Se este conteúdo é relevante para vocês, peço-vos que o partilhem com os vossos amigos nas redes sociais e se querem apoiar o Conversa de Fotógrafos, podem fazer também através da página do Patreon do Conversa de Fotógrafos, que irei deixar aqui também o link. Muito obrigado e fiquem agora com o vídeo. Olá, bem-vindos ao primeiro Conversa de Fotógrafos. Temos aqui no estúdio o André Boto, que alinhou comigo aqui nesta maluquice de fazermos o primeiro podcast de fotografia em Portugal. No Conversa de Fotógrafos, o meu objetivo aqui é não haver distinção entre amadores e profissionais. Tu és obviamente um fotógrafo amador, profissional. Mas mais do que isso, aquilo que me interessa é falarmos sobre a fotografia como conteúdo e como forma e como uma forma de arte. E é aquilo que eu, quando olho para os teus trabalhos, vejo arte mais do que fotografia no sentido mais estrito. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é: quem é o André Boto e como é que a fotografia entra na tua vida? Ora, bom, antes de mais, obrigado por este convite, para poder estar aqui nesta rúbrica interessante. Espero que assim seja. Quem sou eu? Boa pergunta. Eu acho que sou o reflexo de tudo isto que temos aqui por cima desta mesa, todos os trabalhos que tenho vindo a fazer ao longo deste tempo. Mas se calhar, e introduzindo também um pouco o porquê de eu ter chegado à fotografia, eu acho que tudo começou muito antes de eu me ter dedicado à fotografia e se calhar dediquei-me à fotografia ainda não há 10 anos e ainda assim o tempo tem passado bastante depressa, mas eu sempre tive uma grande ligação às artes e acho que todos nós conseguimos, ou de certa forma passamos algo daquilo que fazemos e algo daquilo que fizemos em termos de experiências profissionais para aquilo que estamos a fazer em determinada altura. E o que eu comecei a ver, a partir do momento em que começaram a fazer este tipo de perguntas, comecei a rebobinar e a pensar, mas porquê que eu estou a fazer isto? Porque eu acho que uma pessoa, quando faz uma determinada coisa, não está a pensar no porquê de fazer, é uma coisa que surge naturalmente. Mas eu acho que foi um reflexo de eu ter nascido não direi sequer ter nascido no meio ligado às artes, porque a minha família era absolutamente normal, entre aspas, e não havia ninguém com ligação às artes.
nem à fotografia, mas eu desde muito cedo tive não direi aptidão, mas uma vontade e uma curiosidade acerca de tudo o que tivesse a ver com as artes, e sempre estive muito ligado ao desenho. E o que eu acho curioso é que eu no desenho tinha uma grande limitação, que só era capaz de representar a realidade tal e qual como eu a via. Portanto, ainda mesmo na universidade, que eu fiz a licenciatura em artes decorativas, portanto passei por uma série de áreas ligadas às artes. Quando na disciplina de desenho a professora me pedia para fazer um esboço, 2 horas depois a professora ia ter comigo e eu estava a fazer as sombras do esboço, os reflexos do esboço, e o esboço é um desenho tosco que não deve ter nada disso. E o curioso foi que eu vi na fotografia a forma de poder na rua capturar a realidade para poder desenhar à vista em casa, sem ter que sair para a rua. Porque para mim era muito difícil imaginar uma coisa e desenhá-la. Tinha que sempre ter uma referência visual para seguir. E foi assim que a fotografia surgiu na minha vida. Eu comecei a interessar-me mais e pronto, passou o desenho a ficar para o segundo plano. E o curioso foi que em todas as áreas das artes pelas quais eu já passei, e depois na formação que fiz universitária, passei por trabalhar com escultura, madeiras, metais, cerâmica, serigrafia, gravura, onde eu consegui achar a forma de conseguir fazer algo criativo, passou por ser através da fotografia, e com aquilo que a tecnologia e os dias de hoje nos deixam, entre aspas, fazer com alguma facilidade mais do que era possível há uns anos atrás. Portanto, eu acho que este caminho, se calhar num lado mais artístico, não ligado à fotografia, mas ligado ao desenho e às outras áreas que estão à volta das artes, foram uma grande alavanca para eu ter entrado no mundo da fotografia e, se calhar, para me ter levado a seguir por este caminho. E se calhar foi mesmo no projeto Surrealismo, ou pelo menos esse foi o projeto mais visto e mais conhecido que eu fiz até hoje. Acaba por ser um reflexo disso e também das minhas referências, os meus autores de eleição da altura, que era principalmente Mauritius Cornelis Escher, MC Escher, depois René Magritte e também Salvador Dalí. Muito bem. Tu frisaste um ponto que para mim eu acho que é muito importante, que é o treino da nossa capacidade visual, que é uma coisa que é à parte um bocadinho do que é a técnica fotográfica. E eu acho que isso nota-se um bocadinho, as pessoas que têm um background de formação artística conseguem olhar para as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Tu sentes isso? Sentes que isso te deu uma arma diferente para tu depois aplicares na fotografia? Eu acho que talvez por causa desta formação tenha desenvolvido essa parte, porque nós, basicamente, em qualquer curso artístico, somos quase levados a tentar olhar o mundo de uma forma diferente e pronto, para passarmos um bocadinho à frente e não representarmos aquilo que os nossos olhos veem. E o mundo das artes é isso mesmo, é produzirmos algo com o intuito de comunicar através de formas diferentes de atingir o público. E eu acho que, pronto, eu sempre tive uma vontade ou uma grande curiosidade à volta da parte estética, e foi algo que tentei fazer formações, e é uma coisa difícil porque há muito pouca coisa escrita nessa área, mas foi algo que sempre tive um grande interesse, e por acaso é daquelas disciplinas que eu tive também na universidade, e felizmente que eu tive, porque naquela altura, hoje é mais comum, mas naquela altura não era nada comum ver essa disciplina, mas é se calhar a única disciplina que eu consigo recordar-me de frases e expressões que o professor naquela altura me dizia, que eu não entendia bem logo à partida, mas daí para cá me vi a fazer aquelas situações sem dar por isso e depois a lembrar-me daquilo que ele tinha dito na altura. Eu acho que sim, acho que neste caso, especialmente para mim, a formação artística foi muito importante, porque pronto, levou-me a poder conseguir olhar à volta com um olhar diferente, e se calhar também depois, no meio de todas as técnicas para o conseguir fazer, desde a pesquisa, ver o que os outros fazem, não só para não repetir, mas para encontrarmos o nosso caminho. É um bocado, se calhar, toda a metodologia que está por trás de uma campanha publicitária, desde o briefing por aí fora até chegarmos ao resultado final. Se calhar é uma boa metodologia para nós construirmos algo novo e fazermos algo criativo.
Muito bem, tu falaste nesse teu trabalho do surrealismo. Eu acho que a maior parte das pessoas chega até ti também por esse trabalho, que é aquele que foi, se calhar, o teu primeiro trabalho mais conhecido. Eu lembro-me de ver-te a falar no congresso da APP Imagem também sobre esse trabalho, se não me engano, já há uns anos bons. Sim, há uns anos bons. E o teu trabalho, acho que, pelo menos nessa fase, não sei se ainda, e já vamos mais à frente falar se calhar sobre isso, mas esse trabalho é uma mistura entre uma parte criativa de fotomanipulação e a parte da fotografia em si propriamente dita. Como é que tu balanças estas duas coisas no teu trabalho? Como é que tu definirias o teu trabalho? É mais fotografia ou é mais uma arte que parte da fotografia? Eu acho que ainda mais importante do que qualquer uma dessas coisas é o que está antes da fotografia, que é o definirmos o conceito. E é isso que nos dias de hoje me demora muito mais tempo a fazer do que qualquer parte, quer seja tomada a captura da fotografia ou das fotografias e depois o processo de fotomontagem em Photoshop. Mas pronto, isto é tudo um processo. E cada vez mais eu vejo que demora mais tempo no antes a planificar, a pensar no que vou fazer, a definir o conceito e depois a ver, em termos de logística, o que é que vou fazer, onde, quando, como, de certa forma para agilizar o fluxo de trabalho. Isto por várias razões, porque pronto, este acaba por ser um trabalho criativo. E o trabalho criativo acaba por ser muito mais importante da ideia, o conceito que está por trás. Claro que a parte técnica e, digamos que fazermos de uma forma, eu diria perfeita, entre aspas, é importante também, mas o principal mesmo é termos a ideia. Eu acho que isso é sem dúvida nenhuma, o mais complicado de se ter, é uma ideia para avançar. Depois, eu diria que não é fácil definir o que é que, em termos de fotografia ou manipulação, é o que, em termos de percentagem, sim, se calhar tinha dividido isto aqui de uma maneira muito bipolar, não é? Sim, se calhar o teu workflow é mais uma coisa em 3 fases, nessa essa tua fase de pesquisa inicial e de definição do conceito e depois a parte fotográfica e a parte de edição. Se calhar a primeira fase é uma fase que ocupa 40% do tempo. E depois depende muito dos trabalhos para a divisão da fase da fotografia e da manipulação, mas o que eu reparo é que se calhar demora, na maior parte dos casos, muito mais tempo a editar, sem dúvida nenhuma, mas ainda assim é importantíssimo a parte fotográfica e da tomada de imagem, porque se não o fizermos da forma que devemos fazer, consoante aquilo que queremos fazer em edição, simplesmente pode tornar-se impossível. Para ser congruente depois com... Eu acho que em termos de importância tem o mesmo peso, mas em termos de tempo que me demora a produzir, a pós-produção ocupa mais tempo. E qual destas 3 partes é aquela que te dá mais gozo no trabalho? Boa pergunta. Porque eu acho que isto depende um bocadinho de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas... Estou-me a lembrar, por exemplo, o Fernando Branquinho. É uma pessoa que adora edição, ele adora a parte de edição, por isso eu acho que nunca lhe perguntei isto diretamente, mas eu tenho a sensação, nítida sensação, que aquilo que lhe dá mais gozo é a parte da edição. Eu sou o oposto disso. Sim. A minha parte que me dá mais gosto gosto de fazer como tu o meu trabalho de casa, o meu planeamento. Sim. Mas aquilo que me dá francamente mais gozo é a parte da execução propriamente dita. O que é aquilo que te dá mais prazer depois na parte? Eu fico dividido entre duas coisas, entre a fase final da pós-produção e a fase inicial do conceito. Pela parte fotográfica, neste trabalho criativo, não me dá tanto gozo porque é uma fase onde nós estamos a fotografar e às vezes a fazer imagens que não têm interesse absolutamente nenhum, mas que são necessárias para chegar àquele resultado final. Portanto, é algo que temos que fazer e temos que fazê-lo bem feito, mas não é a parte que dá mais gozo. Fico dividido entre a fase criativa. Por um lado, dá um gozo enorme de fazer, porque é naquela... Uma das coisas que eu mais gosto é
estar durante horas a pensar e em determinada altura sentir que tive uma ideia que me satisfaz mesmo plenamente. Mas por outro lado essa fase é de todas a mais desgastante. Cansa mesmo nós estarmos concentrados a desenvolver conceito e a pensar no que é que vamos fazer, como vamos fazer e a tentar puxar pelo cérebro para termos alguma ideia que nos satisfaça a nós próprios. Portanto, só não diria que essa fase é mais divertida por causa do que consome em termos de cansaço mental. Depois, pronto, a coisa que eu gosto bastante e não me chateia absolutamente nada é estar à frente do Photoshop, à frente do monitor durante horas e horas e horas, e até tenho a sorte de não me cansarem os olhos, pelo menos para já nesta idade, mas dá-me bastante gozo, muito gozo. Ele lá chegará, ele chegará lá também. Tem tempo. O mundo que nós vivemos atualmente, da fotografia digital, acho que é um bocadinho fácil cairmos no erro de pensar que tudo se corrige no computador. Tu concordas com isso? O facto de nós termos a ferramenta à nossa disposição, que é o Photoshop, não nos deve fazer descuidados na altura de fazer as fotos. Acho que logo à partida o facto de termos uma câmera fotográfica digital nas nossas mãos já nos faz cair no erro em que podemos fotografar sem pensar e depois logo se escolhe. E depois na edição é precisamente a mesma coisa. E há muito essa tendência, e eu já caí nisso há uns tempos atrás, de pensar, bom, isto depois logo se vê no Photoshop, e pronto, e chegou-me a acontecer mais do que uma vez, ter que voltar ao mesmo sítio uma e duas vezes depois da primeira ação, porque basicamente eu tinha fotografado não nas condições ideais para fazer a edição. Se não tiveres uma boa matéria-prima, depois o resultado que tu precisas sim, de edição também não vai ser o ideal. Ou poderá ser difícil, ou poderá ser impossível chegarmos ao resultado final, ou então poderá demorar tanto tempo que se torna tudo menos rentável. E se for um trabalho comercial em que tenha ainda assim uma parte criativa por trás, temos um cliente, temos prazos a cumprir, pronto, e temos também o valor do nosso trabalho, que se nós excedermos é muito. Eu até sou a favor de o trabalho deve demorar o tempo que for o necessário para o resultado bem feito. Mas ainda assim acho que devemos pensar em termos de metodologia como fazer e como otimizar as coisas, agilizar de forma a que pronto, seja o mais rápido possível dentro da qualidade que nós pretendemos chegar. Mas acho que é um bocadinho, essa forma de pensar é um bocadinho o problema primeiro da fotografia digital. E eu já dei por mim a fotografar, a fazer 20 fotografias à volta de um objeto para depois em casa escolher qual era a ideal, e às vezes quando fazemos a coisa assim de ânimo leve, mesmo dentro dessas 20 não temos a ideal. Portanto é preciso pensar muito bem quer antes de fotografar, quer quando se vai depois editar para otimizar o tempo. Uma coisa que eu acho que era interessante nós percebermos era com a tua entrada para a APP Imagem e o facto de teres submetido os teus trabalhos à apreciação e teres-te tornado CAP e Master CAP, tu achas que isso influenciou o teu trabalho a nível comercial? Deixa-me só fazer um pequenino parênteses, porque há muita gente que eu acho que vai ver o podcast no Brasil, e a APP Imagem é a nossa, em Portugal, a Associação dos Fotógrafos Profissionais e outros profissionais de imagem. Há muitos profissionais que ainda não são sócios da APP Imagem, e eu acho que é importante, do ponto de vista de alguém que seja profissional, olhar para a APP Imagem ou para outra associação similar noutro país e pensar se o facto de eu me submeter e de estar junto de um grupo da minha ordem profissional, chamemos-lhe assim, e o facto de tu ires a provas com outros profissionais da tua classe e de mostrares que o teu trabalho tem nível e tem qualidade, se achas que isso teve uma influência positiva no teu trabalho em termos comercial? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, pronto, em primeiro lugar, o principal de tudo é uma satisfação pessoal quando se ganha ou quando se consegue uma determinada certificação. Eu acho que é uma grande motivação para se continuar, e é uma prova de que o caminho que nós temos para o nosso trabalho e para a nossa vida é o correto. Portanto, esse acho que é o principal ponto.
para nós próprios. Depois, é sempre bom termos no nosso currículo os diversos anos preenchidos com certificações, com alguns prémios. Isso acaba por ser interessante são coisas que os clientes, alguns deles reparam e ligam. Por outro lado, no caso do CAP, do Qualified European Photography, do Master CAP, que ele conseguiu o primeiro CAP em 2009, já faz uns aninhos, e foi depois de me ter associado à ASP, que agora neste momento é a APP Imagem, a Associação dos Profissionais Portugueses da Imagem, que neste caso abrange a fotografia e o vídeo. Acabou por ser um outro ponto extra, porque pronto, é uma certificação, é um bocadinho diferente de um concurso normal em que nós enviamos uma fotografia. Sim. E temos uma qualquer premiação ali, funciona mais por conjunto de imagens, em que nós ou somos certificados ou não, e basicamente é ou sim ou não, para uma determinada área da fotografia. E se calhar numa altura em que se fala tanto da especialização em determinadas áreas da fotografia, acho que faz mais sentido termos este tipo de certificações, porque de certa forma estamos a mostrar aos nossos clientes que estamos aptos para exercer trabalho naquela área que o próprio cliente procura. Eu acho que talvez o Master CAP foi o mais importante que me aconteceu até hoje, mas principalmente o Fotógrafo Europeu do Ano. E depois há coisas giríssimas, que logo o próprio nome é muito interessante. Europeu do Ano, e eu já tive por vezes em certos trabalhos faço a pergunta ao cliente o porquê dele ter chegado até mim e qual foi o fator para me ter escolhido a mim. Eu há uns meses atrás tive um cliente, depois de fazer esta pergunta, ele volta-se para mim e diz: vi que tinha ganho um prémio. Então resolvi contratá-lo. Naquela altura, por acaso, também foi importante o facto de eu ser residente no Algarve e trabalhar para ser feito no Algarve. Mas achei piada porque numa onda muito descontraída, ainda assim as pessoas reparam que se ganham qualquer coisa. E o caso do Fotógrafo Europeu do Ano foi o mais importante, basicamente porque tem um nome que é muito chamativo, à parte da importância que possa ter, e é um nome pelo qual não se passa indiferente. Tu frisaste um ponto que para mim é muito importante. Isto é uma coisa que acontece há décadas noutras profissões, que é nós mostrarmos o nosso trabalho aos nossos pares. Uma pessoa, quando está numa outra área e que envia um trabalho para ser publicado numa revista da especialidade, que envia um trabalho para ser apresentado num congresso, e isso é aceito, quer dizer que nós estamos a mostrar que o nosso trabalho é de qualidade e há quem queira vir apreciar e ouvir aquilo que nós temos para dizer. Isto só para fazer aqui uma analogia com a fotografia, porque eu ainda ouço algumas pessoas a dizerem: mas eu não tenho nada a provar para ninguém, eu sei o que valho, e não preciso provar nada a ninguém. Mas acho excelente que primeiro tenhas feito isso para ter o gosto pessoal. Acho que isso deve ser a maior motivação, deve ser nós satisfazermos a nós próprios, no sentido de que, de facto, mostrar o nosso trabalho. E depois acho que de facto é importante nós podermos ser comparados no bom sentido com os outros profissionais a nível nacional e internacional. Eu, por acaso, acho que temos sempre qualquer coisa a provar. Nem que seja porque tudo à nossa volta, no meio desta sociedade, está em constante mudança e a tecnologia a uma velocidade tremenda. Portanto, acho a tecnologia, as tendências, as modas, não é? Tudo. Pois. A arte visual em si também vive de modas e isso está constantemente em mudança. Eu acho que para nos mantermos atualizados e para estarmos visíveis, e nos dias de hoje tem muito a ver com isso também, estarmos visíveis perante as pesquisas que um potencial cliente faz. Acho que todas estas coisas são importantes e acho que não se deve parar, pelo menos nos dias de hoje. Tu hoje em dia corres um bocadinho o mundo todo a dar palestras, a mostrar o teu trabalho, e isso veio também um bocadinho do título que tu atingiste? Sim, completamente. Partiu uma vez mais através da minha aproximação à APP Imagem, e foi um misto entre o prémio do concurso do Fotógrafo Europeu do Ano, que é organizado pela FEP,
e também por causa de ter o CAP e o Master CAP, que é também organizado pela mesma entidade. E o que acontece é que a APP Imagem é a organização, a Associação Nacional Portuguesa, que tem ligação à FEP. A FEP é a Federação Europeia dos Fotógrafos Profissionais, e da mesma forma que Portugal está ligado à FEP, há sempre, no mínimo, uma associação na maior parte dos países europeus com ligação à FEP também. E o que acaba por acontecer é que quando existem eventos, há sempre delegações dos diferentes países que se encontram, que falam, que veem o trabalho uns dos outros, e por causa dessa minha aproximação à APP Imagem, depois à FEP e com estas premiações, o meu trabalho acabou por ser conhecido naqueles meios e, pronto, e a partir daí começaram a surgir os convites, e principalmente na Europa já tenho viajado por vários países a fazer workshops ou palestras relativamente pequenas, de 1 a 2 horas. O teu trabalho atual, até que ponto é que se distanciou deste trabalho mais conceptual que tu fazias há uns anos atrás? Como é que é o teu trabalho atual? Eu neste momento estou, aliás, se calhar há um tempo atrás estava dividido entre a fotografia artística e a fotografia comercial. Se calhar neste momento a divisão é menor. Já estou mais na fotografia comercial, menos na artística. Porque depois de tudo isto que me aconteceu a partir de 2010, comecei a ter, felizmente, alguma promoção nos mídia, e comecei a ter mais propostas de trabalho comerciais. E neste momento, pronto, tudo o que são propostas de trabalho que recebo, na maior parte dos casos, é fotografia comercial, desde fotografia de produto, publicidade, arquitetura, interiores e industrial. Portanto, a minha vida neste momento anda mais à volta da fotografia comercial, se bem que o que eu reparei muitas vezes, principalmente nestes últimos anos, é que os clientes, depois de verem o meu site, depois de verem o meu trabalho, depois de verem que eu tenho, por vezes, um estilo criativo, eles próprios acabam, por vezes, por me contratar, por verem que eu posso fazer a parte da captura, mas imprimir alguma coisa mais em termos de criatividade em relação ao conceito que eles próprios querem desenvolver. E essa parte conceptual nas publicidades muitas vezes é desenvolvida por uma agência, mas muitas vezes ou vem ainda parte por fechar, ou então quando é cliente direto muitas vezes contratam e pronto, é para desenvolver o conceito desde o início. Deixam-me participar na criação do conceito. Aí sim é divertidíssimo trabalhar, porque nós estamos desde o início até o final do processo. E pronto, a parte criativa é algo que me diverte bastante fazer. Portanto, eu por um lado estou a fazer mais trabalho comercial, mas por vezes, mesmo dentro desse trabalho comercial, há liberdade. Consegues encaixar este teu lado mais artístico. Há liberdade para criar. Excelente. Portanto, o meu trabalho é um misto, mas pronto, de qualquer forma, neste momento estou mais no trabalho comercial. E esta tua projeção internacional também se refletiu nos teus clientes? Isto é, isto permitiu-te ir à procura de um mercado lá fora também? Ou continuas mais virado para o mercado nacional? É curioso que eu sempre olhei no que está para lá da fronteira como um sítio para ir passear, viajar, fazer workshops e palestras. E foi curioso que eu, quando surgi na fotografia, vinha com uma grande vontade de ter um site em inglês. Fiz um site em inglês, que seria se calhar uma fase mais final e não uma fase inicial, e o que é engraçado é que neste momento o meu site é em português. Se calhar neste momento já começa a ser mau, mas acabei por fazer um site em português, e porque logo ao início eu comecei a pensar, então, mas depois de teres feito o site em inglês, comecei a pensar, então, mas se eu ainda não tenho um mercado cá, não posso estar a querer ter um mercado lá fora. E então acabei por mudar uma série de coisas, passei o meu site para português, e o que eu tenho reparado se calhar neste último ano e meio, é que uma coisa curiosa, que é, tendo o site apenas em português, tenho recebido várias propostas neste último ano e meio, ou de empresas estrangeiras, mas em Portugal, e que mandam o pedido em inglês, ou então empresas, pronto, mesmo estrangeiras, para fazer o trabalho fora, ou para fazer o trabalho para um cliente que é de fora, cá. Portanto, eu acho que, principalmente em Portugal, teve uma grande expansão. Lá fora, eu acho que se calhar é mais
por causa do próprio site e das imagens que tem no site. Se calhar por uma razão simples, principalmente porque cá na altura, em 2010, e daí por diante comecei a ter muitos artigos em revistas, jornais, ir a algumas entrevistas na televisão e passei pelos 4 canais, e isso é algo que tem um impacto cá dentro. Não me parece que esse impacto tenha chegado lá fora, portanto eu acho que lá fora o que tem chegado tem sido mais o trabalho que eu tenho no site, e não a questão de ter tido os prémios. Mas principalmente cá dentro eu acho que foi um impulso enorme, um impacto grande, porque infelizmente quando nós conseguimos algo lá fora acabamos por ter uma aceitação muito maior depois quando voltamos ao nosso país. Eu senti muito isso. Aliás, senti de alguma forma isso. Eu digo que não senti muito porque aconteceu muito numa fase inicial, portanto eu ainda não tinha passado pela outra experiência anterior de estar a tentar cá sem ter ainda esta premiação, porque aconteceu mesmo numa fase inicial da minha carreira, chamamos assim. O que é que tu gostas mais de fotografar, destas coisas que tivemos aqui a falar? Tenho algumas. Neste momento, se há coisa que me diverte muito, muito, muito é a fotografia industrial. Ir para ambientes... Eu vi aquela fotografia que tu mandaste daquele barco que eu acho que está fenomenal. É precisamente esse tipo de ambientes que me agrada. É o pior possível para colocar a câmara, porque é pó, às vezes é incrível os ambientes em que estamos. Já me aconteceu um dia sair de um sítio onde estavam a fazer descargas de cereal em caminhões para o chão, e é assim que o cereal é tratado quando chega aos portos. Eu fui a casa, quando fui tirar o cartão de memória da slot para descarregar as imagens, tinha pó de cereal dentro da slot do cartão de memória. Portanto, se chegou ali, chegou a muitos outros sítios. Mas esses ambientes, apesar de serem sujos, poluídos, dá-me um gozo enorme de fotografar, se calhar também por causa do desafio, porque normalmente são ambientes rudes, sujos, que de esteticamente bonito não têm nada, e eu acho interessante o desafio. É um desafio para ti dares a volta a isso e tirares um conceito mais estético e mais bonito daquele. Fazer algo que é até pejorativo à partida, que é um ambiente industrial muito metálico, e dar algo mais esteticamente agradável a uma coisa que é muito rude. Mas a fotografia industrial diverte-me imenso. Interiores é uma coisa que cada vez mais me diverte fazer. A arquitetura e interiores, mas principalmente os interiores. E tenho tido agora uma aproximação maior principalmente com hotéis, e diverte mais também porque são espaços que têm uma decoração muito cuidada. E agora mais ultimamente, em termos de fotografia de paisagem, é andar atrás da Via Láctea nas noites de lua nova no verão. É uma coisa que me diverte bastante. E depois a fotografia de longa exposição, dos 3 minutos para cima. E à parte, claro, da fotografia de publicidade, que quando realmente é criativa é muito divertido de se fazer. Portanto, mas em termos de gosto, ando nestas áreas, e é aquilo que me realiza hoje. André, tendo em conta tudo isto que a gente aqui falou, a expansão da parte nacional para a parte internacional, da diversificação do tipo de trabalhos, tu achas que um fotógrafo atualmente que queira ter uma área de atuação abrangente é um nómada? Eu acho que talvez trabalhando por conta própria em qualquer área das artes nos dias de hoje acabamos de ser um bocadinho nómadas. Eu por acaso, se há coisa que gosto é de ter trabalhos em que tenha que arrumar todo o material no carro e ir fazer um trabalho ou para o sul ou para o norte. Gosto disso, gosto de me fixar num ponto, montar o meu material todo diretamente no cliente, estar ali a trabalhar vários dias seguidos. Gosto de comer e experimentar comidas novas noutros sítios. Quando é no Alentejo é espetacular, no Norte é a mesma coisa. Eu acho que sim, nos dias de hoje, nesta área ou em qualquer área artística, temos de estar preparados para arrumar a malinha e fazer trabalho fora. É das coisas que mais me diverte, e se há coisa que a mim me agrada nesta profissão é o facto de ser livre em termos de horários e em termos de localizações de trabalho, tendo com isso coisas boas e coisas menos boas com as quais tenho que viver. Mas acho que sim, acho que temos de ter as asas neste momento completamente abertas para voar para qualquer lado.
quer seja para fazer um trabalho em áreas de mais abrangência ou mesmo especialidades numa determinada área, mas parece-me que sim. E quando tu vais de férias, levas câmera ou não levas câmera? Pois, é um dilema do fotógrafo quando vai de férias. Eu não tenho grande dilema com isso, porque logo quando escolho os destinos de férias é pensar o que é que vou fotografar. Não tens essa dúvida. Não, a minha maior dúvida é como o material já começa a pesar nas costas, e é muito e é pesado, é o que é que vou levar. E o que é que tu costumas levar? Pois já tenho andado a tentar reduzir, ou a tentar imaginar em determinado sítio para onde vou, o que é que vou fotografar mais, para não ter que levar a super grande angular a 15-30, a 24-70, mais uma 14mm e a 70-200. E depois mais os filtros por causa das longas exposições. Mas nas últimas viagens que tenho feito, tenho levado apenas e só a câmara e dois objetivos, e um objetivo, a Tamron 15-30 ou a Canon 24-70. Tento reduzir ao máximo por causa do peso, mas ainda assim para garantir que vou lá e faço o que pretendo fazer. E escolhes o destino também já a pensar um bocadinho no que é que vai produzir em termos de fotografias? Isso aí sempre. Quando é para escolher destinos, seja com a família, seja com a namorada, é sempre a pensar, ok, estou indo naquele sítio, o que é que vou fazer em termos de fotografia? Mas tenho sempre alguma na manga para fazer lá. Mesmo que não faça, pelo menos fico de consciência tranquila, porque tinha condições para ter feito, se não fiz, foi porque não quis. Olha, e projetos pessoais? Tens algum projeto pessoal? Projetos pessoais. Pois, projetos pessoais, como o surrealismo, tenho muitos escritos em folhas, em esboços e apontados. Tenho muitas páginas, muitas de coisas para realizar. E se calhar, assim, nos últimos anos, realizei 3. Este do surrealismo, que já tem uns anos mais. Este do simplesmente papel, que está aqui também para ser visto. E um outro com base numa nuvem, que esse ainda não está mostrado a público, praticamente. O problema é que, isto à medida que o tempo vai avançando, vão aparecendo clientes a pedir trabalho e nós vamos entrando naquele ritmo e cada vez vai havendo menos tempo, pensamos nós, para fazer os nossos projetos. Mas há uma coisa que eu me tento lembrar praticamente todos os dias, que foi aquilo que me fez chegar até aqui, que não foi o trabalho comercial, foi o trabalho criativo. E eu tento ter isso sempre em mente, pelo menos para me motivar para criar. Mas tenho muita coisa por fazer. Tenho um projeto para fazer com base em carros. Fiz uma imagem de teste que até foi bem aceito, mas é apenas um teste em relação àquilo que quero fazer. E por causa disso dos carros já fotografei dentro de Portugal tudo e mais alguma coisa. Já fotografei carros clássicos, carros de tuning, já tive eventos de tuning só para fotografar aqueles carros, já tive em museus, até já fui ao ponto de saber onde é que havia tanques de guerra para ir àquele sítio fotografar tanques de guerra. É um projeto que neste momento já vai com mais de 4.000 fotografias de banco de imagens, e depois tanto também realizar imagens para fundos de estrada, fundos de túneis. Já andei às tantas da manhã a fotografar em Lisboa, porque era a altura em que não havia trânsito e podia fotografar com a câmera fora do carro à vontade, sem problemas, e ter a estrada livre. Portanto, já tenho muitas imagens para fazer alguma coisa com carros. Já fiz a pesquisa praticamente em todos os filmes de carros que havia até uns anos atrás, para ver como é que as explosões se formavam, como é que os carros interagiam com os 4 pontos de fixação que são as rodas em relação à estrada. Já andei no YouTube a ver como é que se faziam explosões. Já fiz toda essa pesquisa, desisti das explosões porque é uma coisa perigosa e não controlável, porque eu não percebo química, mas já arranjei forma de resolver isso. Portanto, matéria-prima tenho. Ideias tenho, agora falta a parte do tempo, porque eu até sou da opinião que o tempo arranja-se, mas às vezes é um bocadinho mais complicado. Eu acho que é muito fácil a gente cair na tentação de não, estou muito concentrado no trabalho, vou deixar o resto, e às vezes é preciso nós voltarmos a esse processo criativo. Sim. E fazermos coisas para nós, não só para o cliente. Eu acho que sim. E fazermos aqui um reset mental. Acho que isso é importante e não cairmos no facilitismo de não tenho tempo para isto. É importante. Como é que tu te vês daqui a 10 anos? A fazer o quê? Eu, se calhar, mais importante do que aquilo que vou estar a fazer, espero continuar a divertir-me
como me divirto hoje em praticamente, não diria em todos os trabalhos, mas na maioria. Hoje vejo-me a divertir-me e por acaso estava a editar imagens antes de vir para este podcast e reparei, às vezes acaba por ser estranho e se calhar roçar um bocadinho o ridículo, mas dei por mim a divertir-me a editar fotografias de cintos. Cintos como nós utilizamos nas calças. Mas enquanto eu for tendo esse divertimento a fotografar, seja o que for, dentro daquelas áreas comerciais ou criativas, eu vejo-me a fazer qualquer uma destas coisas daqui a 10 anos, a continuar a divertir-me e principalmente a gerar resultados que me satisfaçam, a mim e aos clientes, mas em primeiro lugar a mim. Portanto, eu vejo-me daqui a 10 anos de uma forma semelhante àquilo que estou hoje. Espero continuar divertido, se calhar um bocadinho mais velho a ter que pensar noutras coisas também, por já não ter se calhar a mesma mobilidade que tenho hoje, mas espero continuar a divertir-me com o meu trabalho. E a parte da comunicação? Eu vi-te pela primeira vez no Congresso da APP Imagem e desde essa altura achei que tu eras um excelente comunicador e com certeza isso também ajudou a que tivesse os convites que tu tens atualmente para os workshops e para os cursos lá fora. Isso para ti é algo também que te dá gozo, partilhares esse conhecimento e vês-te também a fazer mais iniciativas nesse campo? Sim, pronto, a minha prioridade mesmo é o trabalho fotográfico. Daí que se calhar há uns anos atrás andava a fazer muitos workshops e agora releguei mesmo para segundo plano. Portanto não tenho feito muitos workshops, faço algumas palestras porque é interessante o contacto com fotógrafos de outros meios, de outros países e como gosto muito de passear também acabo por ir mais vezes a estes eventos também por causa disso. Mas eu acho que por acaso esta incursão, o facto de ter sido quase obrigado a comunicar a público depois de tudo o que me aconteceu, acabou por já fazer-me pensar em todas estas coisas que estivemos aqui a falar hoje, que para mim surgiam de uma forma muito corrida e sem pensar, e comecei a ter que pensar no porquê de ter chegado até aqui. Se calhar isso faz-me também dá-me alguma facilidade em pensar em termos de organização de um futuro, mas eu acho que a comunicação é importante, nem que seja também por outra coisa que é muito importante. Comunicar, nós temos que comunicar sempre, nem que seja com os nossos clientes, e se havia coisa que eu não tinha à vontade absolutamente nenhuma a fazer era a comunicar. Portanto, a primeira conferência, que provavelmente foi essa em que me viste, eu tremia por todos os lados, porque naquela altura para mim era uma coisa praticamente impensável falar para uma plateia com mais de 2 pessoas. E para mim era completamente aterrorizante. E então, às vezes nós só fazemos as coisas se formos obrigados a fazê-las. E eu fui obrigado a fazer. Fui levado para aquele meio, fui quase, entre aspas, atirado aos lobos. E depois tive a necessidade de começar a fazer noutras línguas também fora do país. E isso acabou por me fazer perder o medo que eu tinha de falar em público. Portanto, neste momento falo à vontade sobre o meu trabalho em público. Não é coisa que eu por iniciativa própria vá fazê-lo, nem pensar. Gosto de estar no meu cantinho, se calhar no fundo lá à ponta de uma sala, sem que ninguém dê por mim, porque eu sou um bocado, se calhar é fruto do trabalho que faço. É um trabalho muito solitário de estar em casa a editar. É mais esse o meu ambiente do que o ambiente de ir a público ou de falar a público. Mas pronto, neste momento, se tiver que fazer, faço. E pronto, fui habituado a isso nos últimos anos. André, se calhar convidava-te agora só para nos mostrares algumas imagens aqui dos álbuns que tu trouxestes. Ora bem, então, começando aqui pelo surrealismo. Se calhar vou segurar assim. Ok. Portanto, este foi, se calhar não, de certeza absoluta, o projeto mais importante na minha vida até hoje, e é o tal projeto do qual já falamos um bocadinho, em que eu tinha aquela vertente criativa e de pensar no conceito, de pensar no que fazer antes de partir com a câmera na mão para a rua. Foi este projeto que me fez fotografar, ir ao sítio, ir para casa, quando ia para a edição ver que tinha fotografado
não da forma correta, ter que voltar ao sítio mais uma e outra vez. Portanto, foram muitos milhares de fotografias de banco de imagem que eu tive que constituir para chegar até aqui. Também porque eu resolvi que neste projeto, deste meu projeto, que eu queria utilizar apenas e só fotografias da minha autoria, por várias razões, e uma delas é também porque eu sou fotógrafo, sei a câmera que tenho, sei como fotografar para editar, portanto, sei qual é tudo aquilo que nós vemos aqui, todas estas imagens que fazem parte destas montagens, destas composições, foi tudo fotografado? Sim, foi. Ao início, claro, comecei por utilizar fotografias que já tinha de algumas viagens que ia fazendo, muitas vezes viagens familiares. A partir de determinado ponto comecei a fotografar especificamente para este projeto. Não tenho nada contra quem utiliza fotografias em bancos de imagem, eu próprio já o fiz, mas normalmente só o faço quando é para trabalho comercial para cliente, porque por vezes basicamente é mais fácil de buscar. Sim, e mais rentável para o próprio cliente quando a imagem é comprada. Ora, isto agora é preciso ser rodado. Isto é um álbum diferente, porque agora vai começar aqui um novo projeto que é completamente o oposto deste. Ora, eu acho que rodei da posição certa, exatamente. Portanto, neste álbum resolvi colocar aqui 2 projetos. O primeiro era do Cap e que depois se transformou em Master Cap já há uns anos atrás. E este projeto de retrato é também de um Cap que eu consegui na área de retrato. Portanto, aqui é na mesma fotomontagem. E basicamente foi fazer... O objetivo foi construir imagens de impacto. Obviamente não é um projeto de fotojornalismo, não pretende ser. Porque a partir do momento em que há fotomontagem deixa de ser jornalismo, mas o objetivo aqui foi eu contar a história que eu quis contar através de 2 imagens, um fundo e um retrato no primeiro plano, e construir imagens que tivessem impacto sobre os espectadores, que acho que muito na fotografia tem a ver com impacto. E aqui está o final. Muito tem a ver com impacto e foi uma coisa que eu sempre persegui, a forma de conseguir chegar a impacto. Este projeto aqui é uma coisa um bocadinho mais diferente ainda do normal. E foi curioso que eu sempre estive ligado muito à fotomontagem e a projetos com muitos elementos, muitas imagens, com enquadramentos muito cheios e muito compostos. E a partir... uma coisa mais minimalista. Sim, completamente. A partir de determinada altura, eu próprio quis fazer uma coisa no lado completamente oposto, sem fotomontagem absolutamente nenhuma, de uma leitura muito simples. Se calhar aqui a função prática não é nenhuma, é apenas decorativa, é apenas estético. Mas o objetivo aqui foi fazer um trabalho apenas e só baseado num objeto. E esse objeto foi uma folha, uma tirinha de papel que eu manipulei antes de colar as 2 pontas para fazer estas formas diferentes. Portanto, é apenas estético, mas foi um desafio que eu lancei a mim mesmo de fazer algo, é como eu lhe chamo, fazer algo com nada. E o desafio que eu quis foi mostrar que com algo tão simples como uma tira de papel, e o papel é uma coisa que todos nós praticamente usamos todos os dias e que serve para escrevermos, lermos, fazer uma bola e ir para o lixo, que se conseguiria fazer alguma coisa esteticamente interessante, principalmente se nós nos esquecermos da função prática daquele objeto. Usei o papel e deste ponto de vista eu acho que até pode ser possível fazer algo do mesmo estilo com um caixote de lixo, se nós nos esquecermos da palavra lixo, que à partida é pejorativa e faz mudar a nossa percepção acerca daquele objeto. Mas tenho estas 2 vertentes em termos de trabalho, uma mais complexa ou mais carregada de elementos e muita fotomontagem, e um lado mais minimalista, mais ligado se calhar a uma parte mais estética, um lado mais que tem a ver com o impacto pela forma. Eu sempre foi algo que me agradou bastante, a estética, a forma, a linha, a cor, o volume, os degradês, toda essa parte que pode ou não chamar a atenção do espectador. Bem, estamos aqui quase no fim do Conversa de Fotógrafos. Vou deixar aqui a nossa audiência em aberto para poderem fazer perguntas ao André. Estejam à vontade, temos aqui uns minutinhos para o André responder às vossas perguntas, por isso, faça o favor de perguntar.
Acho que já falámos demais, quer dizer, não Se tenho nada calhar a dizer. fomos bastante esclarecedores. Eu posso fazer uma pergunta? Eu Força. acho que dentro de todo o conceito do trabalho que tu fazes e da tua experiência, da tua vivência em relação à fotografia, há uma coisa que ultimamente que te também fez disputar alguma parte na tua atividade profissional da fotografia, que foi o World Cup. Eu acho que é uma fase, pelo menos a tua última fase, que não te podes esquecer também de falar, estamos a falar numa conversa de fotógrafos, e acho que foram alguns momentos que têm que fazer parte do teu currículo pessoal em relação ao teu trabalho. Sim, eu acho que por acaso foi engraçado que eu quando entrei neste mundo da fotografia e já tinha feito um curso universitário, por acaso um dia cheguei a casa ao final de 2 anos a dizer que queria sair do curso e vir para Lisboa fazer formação de fotografia, e a pergunta que os meus pais me fizeram foi: então e não podes esperar os 2 anos, esperar mais 2 anos para terminar esta formação, já que houve este investimento, e não podes fazer o que queres fazer agora depois? E eu pensei, bom, se calhar posso. Mas depois desses 2 anos pensei, ok, então os meus pais já investiram em mim para um curso, agora não me sinto no direito que invistam em mim para um segundo, e então tive que arranjar uma forma de me financiar a mim mesmo. Isto para explicar o porquê dos concursos, que acho que tem a ver com o que se passou agora na World Cup também. E então eu digo que a minha primeira profissão foi concorrer a concursos de fotografia. E eu andava a concorrer na altura que vim fazer o curso de fotografia para a Oficina da Imagem, onde eu sou professor aqui em Lisboa, em Queluz. Eu meti na cabeça que vinha fazer o curso, mas não queria, nos tempos livres, que eram muitos, fazer nada que não tivesse a ver com fotografia. E então a única forma que eu arranjei na altura de estar ligado à fotografia foi participar em concursos, porque nem valia a pena tentar fazer nada para o mercado da fotografia, porque não tinha conhecimentos para o fazer. Mas ainda assim resolvi dedicar-me aos concursos de fotografia e andava a participar a cerca de 50, 60 por ano. Portanto, encarava mesmo aquilo como uma profissão e dava-me ao trabalho de olhar para quem eram os júris, ver qual era a atividade profissional dos júris e, conforme a atividade profissional dos júris, eu fazer imagens específicas para agradar aquelas pessoas. Porque é muito diferente ter um júri que é designer ou que tem ligação à arquitetura, um júri que basicamente é o presidente da junta de freguesia, ou um júri que é fotógrafo. E eu dava-me ao trabalho de estudar quem eram as pessoas, basicamente eu olhava para eles como meus clientes. E então habituei-me a isto, uma vez mais tem tudo a ver com o impacto da fotografia, e foi uma coisa que eu sempre tive muito cuidado. Basicamente eu andava a criar imagens com impacto para agradar aquelas pessoas. E então, ao longo dos anos, acabei por ir desenvolvendo, se calhar, alguma aptidão para criar imagens de impacto para concursos e depois para determinados grupos de pessoas. E ultimamente, com esta minha aproximação à APP Imagem e à FEP, e depois de ter tido algumas premiações dentro de concursos ligados à FEP, à Federação Europeia de Fotógrafos Profissionais, acabei por descobrir, de certa forma, qual era o tipo de imagem que teria ali alguma entrada e que seria bem aceito, e penso que será também por aí que me falavas, Alfredo. E mais recentemente apareceu um outro concurso, que é o World Photographic Cup, que é basicamente uma espécie de Jogos Olímpicos da fotografia, em que a participação é feita por equipas nacionais, portanto cada país pode criar uma equipa para entrar neste concurso, em que eu desde o início acabei por estar ligado ou fui o selecionador ou fiz parte da equipa que elegia as imagens a participar para a equipa portuguesa, que teve sempre como ponto de partida a APP Imagem, com os resultados muito interessantes que no primeiro ano, para uma grande alegria nossa, ficámos em terceiro lugar, que parecia ser o expoente máximo daquilo que seria possível. No segundo ano ficámos em segundo lugar, e eu acho que a partir do momento em que se fica em terceiro e em segundo é legítimo pensar que se pode conseguir alguma coisa mais. E então no terceiro ano ficamos em primeiro, e no ano passado, no quarto ano, voltamos a ficar em primeiro. E então para mim é uma grande satisfação sentir que fiz parte da equipa ou que fiz parte de quem elegeu as imagens. E conseguimos levar o nome de Portugal lá fora, conseguimos
ficar à frente de grandes nações como os Estados Unidos, como Rússia, como Inglaterra. Portanto, é claro uma grande satisfação ver o nome de Portugal, um país muito pequenino, mas que ainda assim consegue reunir esforços e ter uma organização suficiente para suplantar um país enorme como os Estados Unidos. Se calhar Portugal é do tamanho de cada um dos 50 Estados dos Estados Unidos e ainda assim já por 2 vezes que conseguimos ficar à frente dos Estados Unidos e somos até este momento o único país que nunca ficou fora do pódio. Portanto, acaba por ser também algo importante e uma enorme satisfação. E para ti é mais uma alegria que nesta curta carreira fui tendo até agora. Acho fantástico a maneira como nós estamos a ter uma presença internacional através da nossa arte. Acho que para mim, como fotógrafo e como português, acho que isso é um motivo de orgulho grande. E esperemos que os lugares no pódio continuem nos próximos anos. Esperemos que sim. André, quero-te agradecer por teres vindo ao Conversa de Fotógrafos aqui a inaugurar o nosso podcast. Quem nos ouve apenas no podcast, sugiro também vão ver o vídeo no YouTube porque vão estar lá imagens aqui dos livros que o André nos trouxe. E muito obrigado por teres embarcado nesta aventura de teres vindo estrear aqui o Conversa de Fotógrafos. Foi um enorme prazer receber-te aqui no estúdio e espero que a gente se vá cruzando por aí. Ora, e muito boas fotos. Obrigado pelo convite. André, até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado a vocês também por terem vindo.